Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal NetInvest. Hoje iremos comentar sobre um tema muito pertinente: quanto tempo para me aposentar com dividendos das ações. E aqui também vale para o caso de fundos imobiliários, já que a renda potencial gerada é bem similar do que as ações. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Aqui invisto na prática com essa minha carteira pública e compartilho de forma totalmente transparente com vocês. E a resposta já do vídeo: depende, pois é renda variável. Então, em geral, nada é garantido. E o segundo ponto, mas iremos mostrar com alguns exemplos práticos e bem como algumas simulações de quanto a bolsa rendeu nos últimos anos. Então, isso irá nos dar uma base para termos noção das nossas projeções. E o segundo ponto, depende de empresa para empresa, porque eu irei mostrar uns exemplos práticos com algumas ações bem conhecidas. Então, com algumas empresas, os dividendos conseguem se igualar com os nossos aportes mensais em cerca de 6 a 9 anos. E o que isso significa? Quem aporta R$1.000 hoje, todos os meses, e reinveste todos os dividendos, é de esperar que de 6 a 9 anos os dividendos se igualem com os seus aportes. Mas lembrando que isso não é garantido. Em algumas empresas conseguimos atingir em 6 anos, outras aí com 7, 8, 9. Então isso é um pouco imprevisível na renda variável. E observação aqui, resultados passados não são garantias de resultados futuros. Então, muito cuidado aí. E um ponto interessante que parece que o pessoal também não comenta muito, que vendem muitas ilusões. Vai render 50%, 100%, 200%. Você vai encontrar aí uma criptomoeda que vai multiplicar por 20 o seu patrimônio. Então, muito cuidado. Então, o primeiro ponto deles é você se aposentar aos poucos. Cada dia você está mais próximo da sua liberdade financeira. Perceba da época que quando você iniciou, começou recebendo poucos dividendos e ao longo do tempo estão crescendo. Pode acontecer que de um momento não serem tão grandes assim, mas perceba que do começo para o que você recebe agora, certamente o crescimento multiplicou por diversas vezes a sua geração de renda passiva. Segundo ponto, foque no seu trabalho, invista em você, seja um profissional melhor, uma pessoa melhor e aumente a sua renda ativa. Não adianta também ficar aportando 100, 150, 200 reais por mês, pensando que daqui a uns anos vai ser um multimilionário. Então, cuidado com falsas ilusões. Vamos fazer aqui projeções bem pé no chão do que quanto você pode atingir. E também, focando no seu trabalho e investindo em você, muito provavelmente os seus aportes irão crescer ao longo do tempo. E os últimos pontos aqui principais: aportar em boas empresas, baratas, que pagam dividendos, estão investindo, estão realizando aquisições, têm boas perspectivas futuras, têm balanços saudáveis, têm uma boa relação de dívida, têm uma boa rentabilidade, então não tem para onde. A tendência é que no médio a longo prazo iremos ter um bom retorno, tanto em cotação bem como em dividendos. E um dos pontos principais aqui, o tempo, porque iremos evidenciar com alguns exemplos práticos que demoram 6, 8, 10 anos para vermos a bola de neve girar e bem como os dividendos crescerem ao longo do tempo. E outro ponto, a mensagem principal: o tempo irá passar de qualquer forma, você investindo ou não. Então é muito pesado isso aqui. É melhor começar aos poucos, separar parte do que você ganha e investir mensalmente do que não fazer nada. Porque certamente daqui a uns anos você vai falar: era para eu ter começado antes, era para eu ter me esforçado mais e ter aportado mais. Por quê? Porque quem acaba investindo percebe: no primeiro ano, muito difícil, no segundo já começa a melhorar, no terceiro e assim vai. Depois do sétimo e oitavo ano, iremos ver que a renda se iguala com os nossos aportes. Então, antes de tudo, quanto você pretende receber de renda passiva por mês? R$1.000 por mês, 2.000, 5.000, 10.000 e assim vai. Então, em geral, multiplique a renda mensal desejada por 12. Ou seja, se você quer ter uma renda mensal de R$1.000 por mês, você deve ter uma renda anual de 12.000 ao ano. Porque ações pagam trimestralmente, semestralmente, ou algumas delas uma vez por ano. Então, dessa forma, é bom saber a sua renda potencial por ano, divide por 2 e encontramos a média de renda mensal. E além do mais, depois de pegar, por exemplo, R$1.000, multiplicou por 12. Então, R$12.000 de renda ao ano. E dividindo por 6%, vamos ter o valor necessário para ter essa renda gerada. Porque para quem quer receber R$1.000 por mês, deve receber uma renda anual de 12.000 ao ano, valor necessário 200.000 aplicados, com uma carteira que gere 6% ao ano. E para quem quer uma renda de 3.000, 5.000 ou 10.000 por mês, basta aí multiplicar por 3, por 5, por 10 e assim vai. Então vai sempre seguir essa linha, multiplicou por 3, a renda anual também vai por 3. Então percebemos aqui, para ter uma renda mensal já interessante de 3.000, 5.000, 10.000, são valores bem significativos, aqui 600.000, 1 milhão, 2 milhões, mesmo com a carteira gerando um bom dividend yield aí de 6% ao ano.
Em alguns períodos, a carteira pode gerar mais, em outros menos, principalmente quando a bolsa está em alta. E além do mais, porque eu evidencio que preço importa e muito, principalmente para quem quer focar em uma carteira geradora de renda passiva, percebemos aqui que naquela simulação anterior, para quem quer uma renda mensal de R$ 5.000 ao mês, deve ter uma renda anual de 60 mil, basta multiplicar por 12. Então, a depender do yield da carteira, o valor necessário aumenta ou diminui. Então, uma carteira que gera 5% de dividend yield, seria necessário um valor de 1,2 milhão. Mas uma carteira que gera aqui 7, 8%, o valor diminui bastante. Então, por exemplo, a Taesa, Transmissora Paulista, algumas ações que pagam um yield bem mais interessante, o valor necessário aplicado para obter uma renda interessante será bem menor. E aqui no caso, com um exemplo prático, envolvendo ações da Taesa, porque eu acredito que preço importa, então eu peguei algumas cotações da Taesa, tais aos 42, 39, 36 e 33 reais. Então, considerei um aporte único de R$ 10.000, isso vale para qualquer valor, a título exemplificativo. Então, com R$ 10.000, você consegue comprar de 238 ações aos R$ 42 até 303 ações, caso a Taesa caia para os R$ 33. Então, considerando aqui um dividendo projetado de R$ 3 por ação, bem tranquilo, com o que a Taesa tem gerado, isso nos dá uma renda potencial gerada ao ano, pega 238 e multiplica aqui por R$ 3. Então, R$ 714 até R$ 909. Então, perceba, quem compra barato, uma boa empresa, compra um número maior de ações, 238 e comprou 303, comprou bem mais ações. Consequentemente, como o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas, então ele irá receber 303 vezes o dividendo anunciado, ao invés de 238 vezes o dividendo anunciado. Então, baixas são a melhor coisa para o investidor de longo prazo comprar bons ativos descontados. Então, nesta primeira simulação que eu fiz, eu considerei um valor necessário muito grande, dizendo para quem já tem esse valor para aplicar, mas iremos ver aqui com um caso prático, realizando aportes mensais em ações, com uma rentabilidade similar do que a bolsa entregou nos últimos anos. Porque dificilmente iremos ter aí 200 mil, meio milhão para aportar de uma só vez. Muitas pessoas que seguem aqui no canal investem aí mensalmente 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ao mês e assim vai construindo o seu patrimônio e também o crescimento da sua renda passiva. Dessa forma, a título exemplificativo, eu peguei a rentabilidade média do Ibov em dólar nos últimos 50 anos. Então, entregaram aqui 11,74% e ajustado pela inflação quase 7% ao ano. Mas perceba aqui que isso aqui não é garantido em linha reta, que todo ano irá valorizar 11, 12% ou mais. Perceba aí que durante esses 50 anos, em alguns períodos, a bolsa caiu 50, 70% ou mais. Mas também, quem teve estômago e comprou ações de boas empresas na baixa, também pegou grandes altos, aqui de 100%, 300%, 83%, 85% e assim vai. Então, precisa ter estômago para aguentar as quedas e também estômago nas altas, para não acabar vendendo bom ativo só porque achou que ele subiu 20% e 30% e está caro. Para também não acabar perdendo essas altas grandes aqui de 50%, 100% ou mais. Então, tem que ter estômago para os dois lados. Consequentemente, eu fiz alguns exemplos práticos aqui, aporte inicial e com aportes mensais. Lembrando que essa parte de aporte inicial, você pode considerar o valor da sua carteira no momento, já que eu vou colocar o valor da minha. E dessa forma, para quem está começando do zero e aporta mensalmente R$ 1.000 por mês, patrimônio final, após 10 anos, 222 mil. E a renda passiva mensal irá gerar cerca de R$ 1.110, considerando um yield da carteira de 6% e uma rentabilidade ao ano de 12%. E mais além, o cidadão que hoje tem 50 mil e aplica mensalmente 1.000, terá aqui 377 mil e uma renda de quase 1.900 ao mês em média. E perceba aqui, quem começou com zero, mas aporta o dobro, terá aqui o dobro de patrimônio e também o dobro de renda passiva. E aqui eu considerei meu caso, aqui o aporte inicial ou o patrimônio atual, considerei um aporte mensal, que eu aporto mais ou menos isso, alguns meses mais, outros meses menos, então o patrimônio final, após 10 anos, 2,2 milhões. Renda passiva mensal, projetada em torno de R$ 11 mil ao mês. E mais além, neste caso aqui considerei 10 anos, vamos considerar aqui 12 anos, percebemos que quanto mais o tempo passa e mais o bolo cresce, mais fácil fica, porque os 3, 5 primeiros anos são bem difíceis, mas depois, cada vez que cresce mais e cada vez nossos aportes crescem mais, a coisa vai ficando mais fácil. Então percebemos aqui que 12 anos, o patrimônio acabou crescendo, renda passiva também, dos 1.100
para os 1.500. E aqui no caso de quem tem 50 mil hoje e aporta 1.000 mensal, terá após 12 anos, meio milhão e uma renda passiva de 2.500 ao mês. Ou seja, só de dividendos. Ou seja, perceba aqui que depois de certos anos, os dividendos irão passar dos nossos aportes mensais. Então perceba que, a partir de um certo tempo, você irá aportar 1.000, mais, digamos aí, 1.000, 2.000 de dividendos que você irá receber ao mês. Agora imagine isso em bola de neve, 8, 10, 12, 15 anos. Certamente iremos atingir a nossa liberdade financeira. E aqui o caso mais atípico, um pouco mais longo, com 15 anos de investimentos. Percebemos aqui, quem aporta R$1.000, começou do zero, terá quase meio milhão e uma renda absurda aqui de quase 2.400 ao mês. Mais do que o dobro do que aportava mensalmente. E aqui no meu caso, considerando o patrimônio atual, aporte de 8.000, patrimônio final 4,5 milhões e o valor de renda passiva mensal em torno de R$22.000. Lembrando que aqui, rentabilidade de 12% ao ano e uma carteira que gere 6% de yield ao mês. Mais algumas observações disso. O primeiro ponto deles é porque eu acredito que esse tempo para atingirmos a nossa independência financeira será menor, porque temos aqui o segundo ponto, dificilmente iremos continuar aportando o mesmo valor durante as 5, 8, 10 anos. A expectativa é que nossos aportes cresçam ao longo do tempo. Então quem aporta 1.000, daqui uns meses ou anos, quem aporta 1.050, 1.100, 1.200 e assim vai até crescer 1.500, 2.000 de aporte por mês. Além dos dividendos que também irão crescer ao longo do tempo. E uma pergunta para vocês que já investem há certo tempo, você continua aportando o mesmo valor mensal de quando começou a investir? Comenta abaixo que eu quero saber. E se você conseguiu aumentar o seu aporte, comenta em quanto em porcentagem você aumentou ou também em valor. Dessa forma, essa simulação é um pouco mais realista, porque envolve crescimento dos aportes ao longo do tempo. Então, para o pessoal não acabar falando muita coisa, cresceu demais o aporte, não cresceu, então vou considerar que o seu aporte irá crescer 5% ao ano. Bem similar à inflação, a inflação hoje, nos últimos 12 meses, é de 10%. Então, estou sendo aqui bem conservador. Ou seja, se hoje você aporta 1.000, crescendo 5%, você irá aportar 1.050. Crescendo mais 5%, irá aportar 1.102 e assim vai. E seguindo nessa linha, no 10º ano, o aporte mensal foi de R$1.500 aproximadamente. Ou seja, um crescimento aí de 55%. Dessa forma, eu fiz aqui uma simulação, começando do zero, aportou R$1.000 no primeiro ano, no segundo ano, aportou 1.050. No terceiro ano, aportou um pouco mais de R$1.100. E assim foi crescendo os aportes em 5% ao ano. Então percebemos que no primeiro ano, basicamente o patrimônio é bem similar ao valor aportado. No segundo ano, 27.000. Terceiro, quase 45. E foi crescendo. Sexto ano, 114.000 de patrimônio. E oitavo ano, 180.000. Renda passiva gerada, em torno de quase 11.000 ao ano, com a carteira de 6% de yield. Isso nos dá R$900 ao mês. Já se aproxima com o seu aporte mensal. Nono ano, 220.000 de patrimônio. Renda mensal, 1.100. Décimo ano, 266.000. Renda mensal, R$1.333, com uma carteira de 6% de yield. E uma observação aqui muito interessante, porque o pessoal fica, é muito tempo, tem que aportar tanto, vai demorar tanto, a rentabilidade é baixa, e assim vai, sempre colocando empecilhos, lembrando que o tempo irá passar, você investindo ou não. E aqui temos um ponto principal, comparando o ano 10 com o ano 1, seu patrimônio e a sua renda passiva cresceram em média 40% ao ano. Agora, eu duvido que a sua renda ativa do seu trabalho irá crescer 40% ao ano. Então, essa é a beleza aqui de separarmos parte dos nossos ganhos, porque a partir de certo tempo, o crescimento do nosso patrimônio e da nossa renda passiva será exponencial. Agora, imagina, continuando isso aí, aportando mais, considerando que você tem aportando 1.500, 2.000, 5.000, reinvestindo os dividendos, aportes crescendo ao longo do tempo, certamente você terá um bom patrimônio e uma boa renda passiva. Então, tem que ter disciplina e paciência, aguentar as quedas da bolsa, seguir firme sempre aportando. E para finalizar essas simulações, vamos considerar aqui 3 exemplos práticos com ações conhecidas. A primeira delas é a BB Seguridade, com código de bolsa BBSE3. Então, eu considerei aportes mensais de R$1.000 ao mês, desde o IPO, salvo engano, em abril de 2013. Então, olhando apenas para a renda passiva gerada, no primeiro ano, esse investidor recebeu R$116, o que dá uma média mensal de R$10 de dividendos ao mês. Foi crescendo, recebeu 1.000, quase 2.000, 2.600, 4.600, quase 10.000, 16.000 em 2020, teve a redução de capital, então ficou um pouco distorcido, e em 2021, com a redução do payout, 5.000. Percebemos aqui que em 2019, o investidor já começou a receber R$800 ao mês.
bem similar ao aporte mensal de R$1.000. Então, ele já aportava aí 1.000 mais 800. Então, essa é a beleza que devemos ver, que daqui a poucos anos, nosso aporte, boa parte dele será com os dividendos. E um ponto interessante, mesmo em comparação a um ano fraco, aqui 2021, os dividendos cresceram, apenas a renda passiva cresceu em 60% ao ano. É um absurdo aqui. Dificilmente nossa renda ativa crescerá a uma taxa dessa. E o número de ações finais, 5.200. E aqui temos a média dos dividendos pagos da BBSE, R$ 2,02 nos últimos 5 anos. Dessa forma, após 8 anos, esse investidor terá 5.220 ações, considerando R$ 2,00 de dividendos ao ano. Isso nos dá uma renda potencial de R$ 10.000 ao mês. Basta pegar esse número de ações e multiplicar aqui por R$ 2,02. Ou seja, após 8 anos, é de esperar que essa posição desse investidor renda quase R$ 880 ao mês, o que é um belo dividendo e uma bela renda passiva para você. Segundo a ação Banco Santander, um banco bem esquecido, também fiz uma simulação desde 2014 e percebemos aqui que em 2020 esse investidor já atingiu mais de R$ 1.000 ao mês em dividendos. Em 2021 teve esses certos impasses que os bancos acabaram reduzindo seu payout, consequentemente o dividendo acabou caindo bastante. E aqui temos o crescimento anual da renda em 78% ao ano, e considerando aqui os dividendos médios do Banco Santander, de 2019 para cá, pagou na média R$ 1,21. Preço teto R$ 20 para SAMB 4. Então, após 8 anos, temos aqui 11.000 ações da SAMB 4, dividendo médio por ano R$ 1,21, renda potencial gerada em torno de R$ 13.000. Ou seja, após 8 anos, esse investidor já recebe mais de R$ 1.000 em média ao mês em dividendos. Então, lembrando que nessas simulações não considerei preço teto, se estava caro, se estava barato no período, apenas foi aportado mensalmente e todos os dividendos foram reinvestidos. Terceira empresa, uma das mais queridas, Taesa 11. E percebemos aqui que no caso da Taesa, mesmo em um período curto de 7 anos, o investidor recebeu aqui a média R$ 70, depois R$ 200 ao mês, depois R$ 500 ao mês e em 2020 recebeu em média R$ 1.000 ao mês. E percebemos que para 2021 a Taesa também pagou bons dividendos e esse investidor recebeu em média R$ 1.134. Crescimento da renda anual em torno de 48% em média ao ano. Ou seja, absurdo aqui no caso da Taesa, em 7 anos os dividendos se igualaram com os aportes. Perdão, no caso aqui em 6 anos. Dividendos médios da Taesa pagaram aqui na média R$ 2,72 nos últimos 4 anos. Então, com essa posição de 5.000 ações da Taesa 11, R$ 2,72 na média, isso irá gerar cerca de R$ 1.140 ao mês de dividendos em média. Ou seja, claramente estamos vendo aí que de cerca de 6 a 9 anos, a nossa renda passiva irá igualar com o nosso aporte. Pegando aí empresas bem conhecidas, com resultados consistentes e que pagam bons dividendos. Lembrando que nenhuma dessas empresas teve aquele ganho exponencial de patrimônio de renda passiva, são empresas normais, dão lucros, atuam em setores perenes e pagam dividendos. Não foram aqueles foguetes e multiplicar aí por 10 cotação, por 10 vezes o lucro, são empresas aí, entre aspas, normais. Então, se você quer entender um pouco mais sobre dividendos, tem um guia completo na descrição do vídeo, totalmente gratuito. E se você quer ter acesso às melhores ações com foco em dividendos, e também para o pessoal que investe em fundos imobiliários, vou indicar aqui o Suno Premium. Salvo engano, ainda está com desconto de 30%, veja o primeiro link na descrição. Você pode assinar e tem 7 dias para testar gratuitamente. Caso você não goste, você pode pedir reembolso que a Suno devolve. Dessa forma, comentamos aí sobre diversas simulações. Comente abaixo onde você mais está investindo no momento e também comenta sobre a sua evolução, principalmente em renda passiva. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!